Graça e paz e misericórdia da parte de Deus em Cristo Jesus. Nesta viração do dia, completamos mais um dia de atividades reduzidas, de quarentena. Estamos aí na expectativa que as coisas aconteçam e que tudo volte à normalidade, porque cremos que muito breve nós estaremos vivendo dias de normalidade, a nossa vida pessoal, social, a nossa vida familiar, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos meditar no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 37 ao 39. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 39. Aconteceu que levantou-se uma tremenda tempestade, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi enchendo-se de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos, ao despertar, suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento cessou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está passando por algum temporal na sua alma, nos seus sentimentos, algum temporal na família, temporal financeiro, algum descontrole no seu caminho. Eu só quero asseverar a você que Jesus está contigo. E quando Jesus está conosco, no governo, no domínio, na direção da nossa vida, as tempestades vêm, mas Ele tem o poder para acalmá-las. E todo pavor cessa e torna-se uma grande bonança. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque o próprio Senhor Jesus nos assevera que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Graças te damos a Deus que os temporais continuam, mas a diferença para com a vida do teu filho, as nossas vidas, a vida da igreja, é que em meio ao temporal, o Senhor está conosco, o Senhor está no barco da nossa vida, o Senhor está presente na nossa vida às 24 horas. Fala conosco nesta hora, ministra a tua palavra ao nosso coração, traz paz a esse coração turbulento, traz paz a esta vida que teme diante das circunstâncias. E a tua graça, a tua palavra gere em nós confiança, graça, ó Deus, e certeza que o temporal vai passar e haverá uma grande bonança. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. É interessante que esse texto diz que levantou um tremendo vendaval. São ensinamentos bíblicos nos mostrando, transportando para a vida espiritual, que os vendavais, as correntes fortes,
as tempestades vêm sobre nós. Mas, diante desse vendaval, a Bíblia diz, o texto, que ele lançava o barco através das suas ondas, de um lado para outro, e já começava a encher de água. É um fato interessante, porque não só havia esse vendaval, essa tempestade, mas as coisas, a água já estava entrando dentro do barco, sinal que eles poderiam afogar, morrer a qualquer momento. Mas a diferença nesse texto é que naquele barco, diante daquele grande vendaval, daquela grande tempestade, Jesus estava ali. É muito importante, antes que o vendaval chegue, antes que as tempestades sejam formadas contra nós, nós precisamos ter Jesus na nossa vida, ter essa comunhão, essa intimidade com Ele, ter a certeza que Ele está no controle da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso deitar, do nosso levantar. Ele está no controle de todas as coisas. E aqui, esse texto diz que Jesus estava na polpa daquela embarcação, daquele barco, dormindo sobre um travesseiro. Aqueles homens agitados, com medo de morrer, alguns deles conhecedores ali daquele lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, eles estavam apavorados, porque era algo, quem sabe, que eles nunca tivessem visto, até mesmo aqueles pescadores que estavam dentro daquele barco, tivessem visto uma tempestade como aquela. Às vezes nós passamos por horas, por momentos, por dias tão difíceis, que jamais tínhamos passado. É algo novo, algo que nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz um constrangimento na alma. E assim aqueles discípulos via Jesus deitado, descansando sobre aquele travesseiro e a grande tempestade. E aí eles foram despertar a Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? A primeira coisa foi despertar a Jesus. Você sabe que nós precisamos a cada dia chamar a atenção de Deus para nós. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele se faz presente, Ele entra em ação para com a nossa vida, trazendo bonanças em todas as áreas da nossa vida. Precisamos aprender a clamar, a despertar Deus na nossa vida. Precisamos ter essa intimidade que aqueles homens tinham com Jesus, mesmo com a convivência de pouco tempo. Eles foram a Jesus. Eles estavam ali constrangidos, com medo de morrer, mas naquela hora eles recorreram a Jesus e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Será que Deus, Jesus Cristo, se importa com as nossas vidas? Será que Jesus se importa? Jesus está atento quando as tempestades se levantam contra nós? Existem horas, épocas, dias da nossa vida, quando as tempestades vêm, que a primeira sensação da alma é esta: Deus não se importa comigo. Deus não há de fazer nada para comigo. Deus está longe de mim. Por causa disso que a Bíblia diz: invocar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então aqueles homens foram buscar a Jesus. Eles viram que não tinham o que fazer, somente o poder sobrenatural de Jesus, somente a ação sobrenatural de Jesus
poderia trazer paz para eles. Mas uma dúvida que eles tinham, perguntando ao Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? E o Senhor despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, vento, e mar, acalma-te, emudece. Interessante. Agora Jesus, eles olham, né? Jesus não os condena de ter ido despertá-lo. Jesus aqui está condenando a pergunta que eles fizeram, a dúvida da alma deles, do coração deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles deveriam mesmo acordar a Jesus. Aquele quadro Deus já tinha traçado para que aqueles homens continuassem a conhecer mais a Jesus na sua caminhada, porque eles seriam a base da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, uma igreja apostólica. Mas o que mais tocou no coração de Jesus foi a pergunta deles: não te importa que pereçamos? Deus, Ele se interessa por nós. O problema não está no interesse de Deus para conosco, mas está na nossa atitude de clamar a Ele e crer no seu poder sobrenatural diante das tempestades. E após repreender o vento, emudecer o mar, tornar-se aquela grande bonança, tudo aquietou-se. Jesus agora reporta-se para ele e diz: por que vocês não creem? Ele repreendeu o vento e ordenou ao mar. E agora indagou: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês era só recorrer a mim, me despertar e tudo tornaria uma grande bonança. Quem de nós nunca passou por temporais ou por períodos de densas nuvens? Às vezes o céu se enegrece, nuvens negras. Mas você sabe que não existe chuva sem nuvem. A nuvem é o anúncio de grande chuva, e a chuva é o anúncio de grandes colheitas. A chuva é imprescindível para nós, mas às vezes as nuvens se tornam tão negras, tão fortes, e começa a criar um pavor na nossa vida, no nosso coração. Então, quem de nós não já passou por um temporal ou por períodos de negras nuvens? No meio dessa fase em que os problemas aparecem, eles parecem ter não solução. Temos que ficar atentos para que eles não interfiram no conceito que temos sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Nós não podemos deixar que o problema, a tempestade, coloque dúvida no agir de Deus para conosco, na ação de Deus, do Senhor Jesus para com a nossa vida. Nós temos que estar sempre preparados. Ele recomenda na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, o que a palavra está dizendo? As tempestades, os problemas surgem, mas para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos pecados, para todas as enfermidades e doenças, Ele já venceu na cruz. Ele declarou a nossa vitória através da sua morte e da sua ressurreição. Muitas ideias e interpretações erradas da palavra de Deus atribuem ao mal que vem sobre nós como se fosse provocado por Deus para nos ensinar algo. É lógico que há a permissibilidade de Deus. Nós temos que separar a permissibilidade de Deus e a vontade de Deus. Muitas coisas que acontecem conosco não é a vontade de Deus. Certamente não é a vontade de Deus, mas é a permissibilidade de Deus. E quando Deus permite,
permite para um fim, para nos edificar, para nós crescermos, para nós voltarmos à realidade. Aqueles homens precisavam passar por aquele vendaval, aquela tempestade, para que eles soubessem que Jesus governa os céus, terra, mares, vento, toda a natureza está no domínio, debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. Se não tivesse tido aquela tempestade, jamais eles aprenderiam que Jesus é o Senhor dos céus, da terra e dos mares. E às vezes Deus permite certas circunstâncias para nós começarmos a conhecer a bondade de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Porque Deus é o Deus que tem toda a autoridade. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então essa autoridade é em todos os âmbitos da nossa vida, é em todo o nosso caminhar. Então muitas vezes os vendavais não são nem a vontade de Deus, mas é a permissibilidade de Deus para nos ensinar algo maior para a nossa vida. Mas isso não conduz à verdade sobre o Pai de amor a quem servimos. Então Deus não quer que nós passemos o mal. Às vezes nós mesmos, na nossa estultícia, nas nossas preocupações, abrimos o nosso coração para o mal, abrimos o nosso caminho, não vigiamos. Deus está no controle. Então Deus até permite para que em outras instâncias, em outras experiências, possamos ter atitudes diferentes em buscar ao Senhor antes que a tempestade chegue. Jesus nos disse que passaríamos por aflições. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho é um caminhar de vitórias. E se o Evangelho é um caminhar de vitórias, tem que ter lutas, tem que ter guerras. Como é que você quer ter vitória sem ter guerra, sem entrar na luta? Então é a luta constante. Lógico, não vamos ficar neuróticos achando que todo dia temos um problema, todo dia tem tempestade, não. Mas Deus, Ele nos mostra que na nossa caminhada nós vamos ter dissabores, dificuldades, horas difíceis, horas de grandes impasses. Mas o importante é ter Jesus no barco da nossa vida, e despertá-lo ao nosso favor, para que o milagre seja feito. Então Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não existe nenhum lugar na palavra de Deus que nos diga que estaríamos isentos de lutas em nossa jornada de fé. Muito pelo contrário, nós vemos os mártires da igreja, nós vemos a igreja primitiva, nós vemos a história da igreja e a experiência que temos até hoje. Então, a Bíblia não nos ensina que nós estaríamos isentos de lutas nessa nossa jornada de fé, mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que nessa jornada de fé, diante das tempestades e das lutas, tem alguém que está no controle da nossa vida, tem alguém que cuida de nós, dia e noite. Temos a proteção do Eterno. Mas é claro que o inimigo vai querer nos convencer que Deus nos abandonou e que não nos livrará, tudo para nos desanimar e desesperar. Meu amado, a luta vem. E as maiores lutas são geradas dentro de nós. O maior gigante a ser vencido não está fora de nós, está dentro de nós. É onde reside a nossa fé, a nossa certeza, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Então os maiores gigantes não estão fora de nós, estão dentro de nós. Quando nós vencemos os gigantes internos da nossa vida, os externos são dissipados, porque nós nos revestimos da autoridade e do poder de Deus. Então, queridos, a cada dia nós temos um gigante para vencer. Às vezes, em área que tanto nós críamos e até pregávamos, e agora nós somos acometidos daquele mesmo problema, que já aconselhamos alguém, que já oramos por alguém, que já instruímos alguém, e de repente
naquela mesma área, naquela mesma situação nós passamos, porque somos iguais. Infelizmente, muitos caem nessa armadilha e se perdem pelo caminho, mas você não faz parte desse grupo. Você não pode desistir. Você tem que saber que nós teremos aflições, mas a proteção de Deus, a graça de Deus está acima das nossas aflições. Não deixe que o inimigo convença o seu coração, ou seja, insinua o seu coração que Deus o abandonou, que Ele não livrará a sua vida. Deus continua sendo o guarda fiel de Israel. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você é parte integrante do povo de Deus, de um povo vencedor, que reconhece o trabalho de Jesus na cruz do Calvário e se posiciona corajosamente em fé. Você sabe, aleluia, que quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou, Ele abriu o caminho da solução para os nossos problemas. Hoje nós temos os céus abertos, somos conectados a Deus diretamente, conversamos com Ele, vivemos uma vida de comunhão com Ele. Nada nos impede, nada nos constrange quando reconhecemos o trabalho de Jesus naquela cruz, que corajosamente morreu por nós, para que nós tivéssemos fé nele. E se hoje a sua luta está pesada, se parece que o seu barco está afundando, continue remando. Vá em frente. Diz: Senhor, grande é a tempestade, ajuda-nos. Eu sei que o Senhor não vai nos fazer perecer, porque Tu és o guarda fiel de Israel. Você está passando por um temporal, Jesus está contigo. Ele não está distante. Tem crenças exóticas, humanistas, que diz que Deus criou todas as coisas e o homem pecou, por o homem pecar e o pecado entrar em toda a humanidade. Deus, não podendo comunicar com o homem com o pecado, se ausentou do homem. Muito pelo contrário. Deus enviou Jesus, que se enfermou de todos os pecados, enfermidades, doenças, para que em Jesus os pecados, as doenças, as enfermidades fossem canceladas e nós tivéssemos acesso a Deus e Deus tivesse acesso a nós. Porque Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Passamos por lutas e dificuldades, mas temos conosco o Deus que controla todas as coisas e continua sendo bom e fiel. Esse evangelho que não tem luta, esse evangelho que não tem preço, esse evangelho que não tem entrega, esse evangelho que não tem renúncia, esse evangelho vivido de qualquer maneira, não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho é um caminho de glória, de bênção, são boas notícias a cada dia para nós, através da sua palavra e do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas também o evangelho é evangelho de guerra. Nós somos opositores, junto com Jesus Cristo, de todas as forças malignas, de todas as forças das trevas. Então nós somos inimigos de Satanás, nós somos inimigos de toda a força maligna. Mas graças a Deus que nós somos amigos de Deus. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso Senhor. É importante você a cada dia aumentar essa amizade com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus, Ele quer controlar toda a sua vida. Fique firme, visualize o seu milagre, que será maior do que você imagina. As lutas estão sendo maiores do que o seu Deus, na sua visão, na sua alma, no seu intelecto, na sua razão. Mas você não pode deixar que isso aconteça. Você tem que olhar para Jesus firmemente, sabendo que os problemas, as tempestades não são comparados
ao poder sobrenatural do Senhor Jesus. Fique firme. Veja o seu milagre acontecer. Você precisa de um milagre de Deus. E nós vamos orar para que esse milagre aconteça sobre a sua vida. Será o maior que você imagina. Quem sabe você está achando que não vai acontecer, é muito difícil. Você está pedindo há muito tempo. Deus é o Deus do de repente. Eu amo os de repente da Bíblia. De repente as coisas acontecem. Assim acontece no reino espiritual em Jesus Cristo. Agradeça a Jesus, porque Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Agradeça, fala com Ele, que você o reconhece como seu Senhor e Salvador, que você crê que todas as horas, todos os instantes da sua vida, o controle de Deus sobre a sua vida. Creia que tu és aquele que em todo poder, creia somente que Deus é aquele que tem todo o poder para cessar as tempestades. As nossas tempestades, os nossos problemas, homens, religião, nada poderá trazer solução. Somente o Senhor Jesus. Não importa o que aconteça com a sua vida, continue crendo, seja fiel, creia na bondade de Deus, no seu profundo amor. Por causa disso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor protege, o amor cuida, o amor, ele guarda, o amor sustenta. O amor de Deus é assim. Então Deus quer nos sustentar, a nossa vida emocional, espiritual, sentimental e na vida financeira. Não fique com medo que você vá morrer de fome, que você vá ficar desempregado. Agora, quando voltar às atividades na sua empresa, no seu trabalho secular, você será demitido, não vai ter mais salário. Não pense assim, a sua mente não pode ser direcionada por esse caminho. Já veja a solução de Deus, veja as portas abrindo sobre a nossa nação, veja o milagre de Deus acontecendo na nação, o Brasil, a nossa nação. Querido, tenha bons pensamentos, tenham pensamento altruístas, vencedores, pensamentos fortes, pensamentos de Deus, pensamentos que venham do trono do Senhor. Diga para Deus que você sabe que a tempestade ela existe, mas ela não dura para sempre. Diga para Ele que você crê no poder sobrenatural do Senhor. Aqueles homens foram ali como que questionando a Jesus. Mestre, o Senhor não importa que vamos perecer? Não se importa a nossa desgraça? Não importa o nosso naufrágio? Não importa com a nossa vida? As nossas vidas, estamos aqui, deixamos tudo para te seguir, estamos nesse barco, será que hoje acaba tudo? Isso não agradou ao coração de Jesus. Ele sabia que a tempestade viria certamente, mas o que desagradou o coração de Jesus foi aqueles homens questionar do zelo, da graça e do cuidado do Senhor Jesus para com as suas vidas. Não desagrade ao Senhor. Creia que Jesus está no barco da sua vida. É só você voltar-se para Ele e dizer para Ele, Senhor, ajuda-me, eu creio que Tu és o Senhor, que acalma vento e dá fim às tempestades. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? E Ele disse, aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E ele disse, reportando aos seus discípulos, porque sois covardes, sois tímidos, ainda não tendes fé?
E agora os discípulos começaram a entreolhar-se, perguntando um ao outro: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus tem um controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Do vento, do mar, das nossas vidas, do mundo, do inferno. Todo o controle de Deus está sobre nós, sobre a terra. Deus está assentado num sublime trono e governa tudo com o seu poder e com o seu governo moral. Vamos orar. Feche os teus olhos se você puder. Conecte-se a nós, a Deus nessa hora. Vamos fazer essa corrente de oração, pedindo para o Senhor que aumente a nossa fé. Dizendo para o Senhor que o temporal, Ele está aí, mas que você tenha certeza que Ele está com você. E hoje, agora, Deus entrará com providência e dirá para esse mar, esse vento que começou a soprar tão forte contra você: aquieta-te, vento. Ele vai dizer para esse mar encapelado sobre o barco da sua vida: acalma-te. E hoje, agora, você vai dormir debaixo de uma grande bonança, debaixo da graça do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, na tua palavra, não há engano. O Senhor mesmo disse para nós, tem dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, sabemos que as tempestades vêm, os ventos fortes, mar encapelado, e às vezes achamos até que vamos sucumbir, não vamos passar por essa experiência. Mas em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, que a cada dia Jesus esteja despertado no nosso coração, que a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele seja constante, a nossa comunhão com os céus. Meu Deus, sobre essa tempestade que levantou-se contra o teu filho nesses dias, contra a tua filha, ó Deus, contra o lar dos teus filhos, contra, ó Deus amado, os seus filhos e filhas, ó Deus, dentro do seu lar. Meu Deus, em nome de Jesus, opera o milagre, que toda essa tempestade, que todos esses desencontros, que toda essa fúria do inimigo cesse agora em nome de Jesus. Opera o milagre sobre esta família. Se o problema é no físico, traz, ó Deus amado, a cura do seu físico agora. Todo mal, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, nós repreendemos a ti, enfermidade. Se há problema, ó Deus amado, financeiro, ó Deus, que se falta algo na despensa do teu filho, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus e suprirá todas as nossas necessidades em glória. E eu profetizo a tua palavra sobre esta vida, sobre este lar, que essas despensas sejam tocadas pelo Senhor, que o Senhor os visite, assim como visitou Elias naquele deserto, trazendo pão e botija d'água para o profeta. Coloca o pão, coloca o alimento nessa despensa, e que nesses dias de crise o teu filho possa comer o melhor da terra em nome do Senhor Jesus. Opera o milagre, Senhor. Faz o milagre da multiplicação dos pães na vida e na casa do teu filho. Que haja paz nessa família, que haja paz em seus filhos, que haja paz em seu lar. Toma nas tuas mãos, Pai, que o milagre seja feito em nome do Senhor Jesus. Que creiamos que mesmo diante da tempestade, já está reservado o milagre ao nosso favor, que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Pai, aleluia, nesta tarde e noite, neste início de noite, na viração do dia, cessa agora esse vento forte, esse mar encabelado que se levantou contra essas vidas, e dá-lhes a bonança do Senhor, que eles possam descansar no poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós continuamos na nossa meditação diária. Amanhã às 18 horas estaremos aqui
ministrando a seu coração, também sendo ministrado pelo Senhor. E saiba que todos os dias Deus tem uma palavra para o seu coração. Pega o seu telefone para um parente, para um amigo, uma amiga que está passando por luta, por dificuldades. Mostra aí como ela pode sintonizar conosco às 18 horas. E aí ela vai receber junto conosco da bênção do Senhor. Faça isso. Existe muita gente sofrendo diante de grandes tempestades. Então, vamos nos mobilizar para levar essas pessoas ao conhecimento da graça e do amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, amanhã estaremos juntos às 18 horas. Um beijo no coração e até lá, em nome de Jesus.